Tirania de Aço Capítulo 889 Projetando um cruzador de mísseis guiados, Berengário estava dentro da sala de guerra que existia dentro de seu palácio imperial enquanto olhava para o mapa que representava a guerra em andamento no subcontinente indiano. Em um canto da sala, um agente de inteligência decodificou uma mensagem enviada por agentes de campos sobre os movimentos do exército de Bengala. Eles usaram uma máquina de enigmas para traduzir corretamente a transcrição antes de entregá-la ao Kaiser. Ao ver esta notícia, Berengário suspirou antes de puxar uma longa vara que ele usou para empurrar as peças de madeira que representavam o exército de Bengala e seus aliados japoneses no lugar. O exército de Bengala se mudou para a dinastia oriental de Gangai. Em 3 meses, conseguiu capturar o território. Atualmente, suas forças se dividiram em 2 exércitos, um movendo-se em direção à dinastia Kakatiya enquanto o outro avançava para as terras pertencentes ao Chandrapur. Para Berengário, que sujeitara toda a Europa à sua influência, ele sabia como era fácil para um exército semi-moderno atropelar dinastias medievais. Assim, ele estava honestamente surpreso que lhes levaram 3 meses inteiros para derrotar o Gangas. Se estivesse no lugar de Asa, teria terminado tal conquista em questão de semanas. Esta não foi a única notícia que ele recebeu do operador de rádio. Depois de mover as peças que representavam o exército de Bengala em suas posições mais recentes, ele se voltou para o Oceano Pacífico, onde deslocou alguns navios que representavam a Marinha Imperial Japonesa. Parece que eles estavam começando a estabelecer contato com a região que já foi conhecida como Filipinas durante sua vida passada. As últimas informações sobre a Marinha Imperial Japonesa provaram que eles tinham vários destroyers em suas frotas. Embora eles estivessem completamente carentes de navios de guerra maiores, por enquanto o Japão havia sido capaz de produzir alguns pequenos navios de aço, embora a capacidade de seu radar e sonar ainda fosse desconhecida. Esses destroyers não representavam no momento um problema para a sexta frota de Berengar, que estava estacionada na base naval aérea alemã em Singapura. No entanto, a presença de navios de guerra do período entre guerras preocupou ligeiramente o Kaiser, que sentiu um desejo crescente de modernizar sua marinha. Foi por causa disso, e do recente desenvolvimento na tecnologia de mísseis, que Berengar decidiu dar um passo para trás da sala de operações e dirigir-se ao seu escritório. A expressão em seu rosto era suficiente para que qualquer um de seus subordinados soubesse que não deveria interrompê-lo. Depois de fechar as portas atrás de si, Berengar rapidamente começou a trabalhar no projeto básico de um novo tipo de navio de guerra. Ele enviaria esses projetos para seus estaleiros, onde seus engenheiros marítimos trabalhariam ao lado de seu departamento de engenharia de foguetes para criar o cruzador de mísseis guiado perfeito. Em sua vida passada, os Estados Unidos começaram a produzir cruzadores de mísseis guiados logo após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, estes eram navios de guerra grandes e desajeitados, equipados com grandes canhões e mísseis terra-ar. Esses navios eram essencialmente nada mais do que cruzadores pesados adaptados da Segunda Guerra Mundial. Embora Berengário pudesse seguir esse caminho com seus pesados e volumosos cruzadores de batalha, em última análise, não era o design que ele queria. Afinal, esses enormes navios de guerra ainda tinham um papel a desempenhar na próxima guerra com o Império do Japão. Essencialmente, o que Berengar decidiu usar como base para sua nova classe de cruzadores de mísseis guiados, cuja intenção era atuar como escolta para seus porta-aviões, foi o cruzador da classe Leahy, usado pela Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã de sua vida passada. Este era um navio de guerra movido a vapor, com 2 turbinas a vapor, 2 eixos e 4 caldeiras, dando-lhe uma velocidade impressionante de 32 nós, com um alcance ainda mais impressionante de 8.000 milhas náuticas. Os grandes canhões dos navios de guerra anteriores foram completamente desmontados, permitindo que o navio fosse muito mais compacto em tamanho, com um comprimento total de 162 metros. Berengar projetou o navio para fazer uso dos mais recentes desenvolvimentos de seu país em sensores e sistemas de processamento,
incluindo um radar de controle de disparo de mísseis. O armamento deste navio incluía 2 mísseis terra-ar, 4 mísseis antinavio, um sistema de mísseis anti-submarino, 6 tubos de torpedo e 2 sistemas de defesa de ponto modelados após o canhão M61 Vulcan. Embora o navio estivesse totalmente carente de tecnologia da era da Guerra Fria, como sistemas de computador e sistemas de controle de armas. Como Berengário ainda não tinha inventado tal tecnologia. Por causa disso, a maioria dessas armas era operada manualmente de alguma forma. Se seus cientistas desenvolverem tal tecnologia nos próximos 3 anos, eles serão adaptados para incluí-los. Berengar decidiu nomear este cruzador de mísseis guiados como o cruzador da classe von Lotzinger, em homenagem ao seu primeiro grande almirante Emmerich von Lotzinger, que ainda era um homem de grande renome dentro da Kriegsmarine, apesar de se aposentar de sua posição militar e assumir um papel político. Imediatamente depois de projetar seu cruzador da classe von Lotzinger, Berengar pegou outra folha de papel e começou a desenhar os projetos de um destroyer de mísseis guiados. Como o projeto anterior, este navio estava aberto à interpretação de seus engenheiros navais, e quaisquer alterações necessárias para completar os requisitos seriam bem-vindas. A Alemanha ainda tinha que fazer a transição para longe das turbinas a vapor em navios de guerra. Na verdade, até que os cientistas de Berengário inventassem a energia nuclear, ele pretendia que todos os seus navios de guerra continuassem a operar com turbinas a vapor. Assim, a base para este destroyer de mísseis guiados foi o destroyer da classe Charles F. Adams da Marinha dos EUA, que também foi usado durante a Guerra do Vietnã de sua vida passada. Os contratorpedeiros eram navios de guerra naturalmente menores do que os cruzadores e, por causa disso, este navio tinha um comprimento total de 133 metros. Como o cruzador da classe von Lotzinger, usava 2 turbinas a vapor, 2 eixos e 4 caldeiras, proporcionando uma alta velocidade de 33 nós com um alcance de 4.500 milhas náuticas. Assim como o cruzador de mísseis guiados que ele havia acabado de projetar, este navio faria uso dos mais avançados sistemas de sensores e processamento que o Império Alemão tinha à sua disposição. Quanto ao seu armamento, fez uso de um lançador de mísseis de montagem dupla, que ele pretendia transportar mísseis de dupla finalidade capazes de funções antinavio e antiaéreas. Os outros armamentos principais neste navio eram 2 canhões de 5 polegadas modelados após os canhões navais Mk-42 dos EUA. Esta arma tinha capacidades antinavio e antiaérea, tornando-a ideal para uma escolta de porta-aviões. Este navio também tinha um sistema de mísseis anti-submarino, bem como 4 tubos de torpedo e 2 tubos de torpedo anti-submarino. Berengar havia marcado este navio como o destruidor da classe Ritter von Bettinger, em homenagem ao almirante Heinz Ritter von Bettinger, que derrotou a Marinha Cruzada na costa de Nápoles, durante a Guerra Alemão-Católica. Com esses 2 navios de guerra, Berengar sentiu que seus porta-aviões estariam bem protegidos contra toda e qualquer ameaça que o Japão pudesse lançar contra ele. A melhor notícia sobre esses navios é que eles eram muito menores do que navios de guerra e cruzadores de batalha e, por causa disso, ele poderia produzir muito mais deles durante o mesmo período de tempo necessário para construir um cruzador de batalha da classe Linde. Isso essencialmente permitiria que Berengar criasse o suficiente desses navios de guerra a tempo de substituir seus encouraçados e cruzadores de batalha dentro de seus grupos de ataque de porta-aviões. Como sua intenção era usar seus porta-aviões para projetar superioridade aérea sobre os céus das ilhas que seus fuzileiros invadiriam, enquanto usava os navios de guerra e cruzadores de batalha mais antigos para aniquilar a frota japonesa. Foi só depois que Berengário largou a pena que se sentiu seguro sobre a guerra que se aproximava com o Império Japonês. A presença de navios de guerra do período entre guerras o fez sentir medo com a perspectiva de perder um porta-aviões. Nada seria mais humilhante, pois tais embarcações eram construídas com custos substanciais. Na verdade, havia um sorriso presunçoso no rosto do Kaiser quando ele se recostou na cadeira e expressou seus pensamentos permitidos. Em 2 ou 3 anos, quando esta guerra começar,
Acredito que a Imperatriz Tamriel ficará bastante chocada ao ver o poder da minha marinha. Quanto ao que devo fazer com meus antigos contratorpedeiros, suponho que eles possam escoltar minhas frotas mercantes. Imediatamente depois de dizer isso, ele carimbou sua aprovação nos projetos e os enviou para seus vários estaleiros navais. Caberia a seus construtores navais e engenheiros de mísseis descobrir a melhor forma de transformar esses projetos em realidade. No entanto, Berengar tinha certeza de que, dentro de um ano, o primeiro lote desses navios entraria em produção em todos os estaleiros. Tirania de Aço capítulo 890. Pequeno piloto Hans estava sentado dentro da cabine de um caça interceptador Ta-152. Depois de quase 2 anos de instrução particular pelos melhores pilotos da Luftwaffe, ele finalmente havia sido certificado para voar não apenas no caça interceptador Ta-152, mas também no Ju-87 Stuka bombardeiro de mergulho. No momento, ele estava no ar acima da cidade de Kufstein. Era fim de semana e por causa disso, ele naturalmente tinha a instrução de voo. No entanto, hoje não era uma simples questão de como pilotar a aeronave, mas de como lutar em uma. Embora as armas a bordo desses aviões estivessem descarregadas, eram aeronaves militares. O fato de uma criança de 12 anos estar pilotando uma dessas máquinas de guerra já era impressionante o suficiente por si só e só foi possível devido à posição de seu pai. O primeiro príncipe do Império Alemão já havia conquistado uma reputação assustadora entre os pilotos da Luftwaffe. O menino tinha um dom natural para voar e, por causa disso, havia batido muitas aeronaves durante as batalhas simuladas. Tanto que nem mesmo o mais veterano dos pilotos de caça da Luftwaffe se atreveu a brigar com o menino. No entanto, hoje ele estava enfrentando seu instrutor, que estava entre as primeiras pessoas neste mundo a pilotar um avião. Os dois haviam decolado ao mesmo tempo do aeródromo e agora procuravam um ao outro a uma altitude extremamente alta. Entre as nuvens, Hans olhou através de seus óculos, mas não conseguiu localizar seu alvo. Mal sabia o jovem príncipe que já havia sido visto por seu instrutor, que vinha atrás dele. Foi só depois que ele olhou para a parte traseira de sua cabine que notou a aeronave rival seguindo. Seu instrutor estava em perseguição, e fechando a distância rapidamente. No momento em que ele dissesse pelo rádio: "Eu tenho você na minha mira", a batalha terminaria. Assim, Hans começou a serpentear seu avião no ar na esperança de evitar a visão óptica de seu instrutor. Hans nunca havia perdido um duelo simulado antes e não pretendia fazê-lo agora. Quando seu instrutor estava prestes a acertar o alvo, Hans decidiu arriscar e imediatamente puxou seu joystick, fazendo com que seu avião acelerasse rapidamente verticalmente no céu. Ele podia ouvir as palavras do instrutor enquanto amaldiçoava Hans pelo rádio. "Porra!" Depois de dizer isso, o homem rapidamente seguiu Hans para o céu, sabendo exatamente o que o menino pretendia fazer. Ele começou a alertar o príncipe enquanto os dois avançavam verticalmente em um ritmo rápido sobre o que aconteceria se ele continuasse com essa loucura. "Mantenha isso, Hans, e você vai parar. Se você tiver que ejetar e seu avião cair, está saindo do seu próprio bolso." Hans Mereli sorriu enquanto continuava a subir no ar, evitando as miras ópticas de seu instrutor enquanto respondia em uma única frase: "Vamos ver quem para primeiro." Apesar do risco não apenas de destruição de seus aviões, mas também de morte potencial, nem Hans nem seu instrutor se separaram, e os dois homens continuaram verticalmente no ar, até que seus motores pararam. As hélices de ambos os aviões cederam ao mesmo tempo, onde os narizes da aeronave caíram verticalmente em direção ao solo abaixo. Como estavam em queda livre, o instrutor tentou desesperadamente dar partida no motor, temendo ser responsabilizado pela destruição de seu avião. No entanto, Hans tinha um objetivo diferente. O sistema óptico elétrico a bordo de seu avião alinhou-se perfeitamente com a cauda de seu instrutor, permitindo que ele confirmasse a morte. Com um tom altivo na voz, o jovem falou pelo rádio: "Eu tenho você na minha mira." Ao dizer isso, o duelo foi vencido pelo menino príncipe. No entanto,
O instrutor tinha mais coisas com que se preocupar enquanto xingava no rádio. Rapaz, eu tenho preocupações maiores do que essa competição estúpida. Depois de dizer isso, ele finalmente conseguiu que seu motor funcionasse. Como as hélices rapidamente entraram em ação, ele conseguiu salvar seu avião, ao mesmo tempo em que permitiu que ele evitasse um erro fatal. Quanto a Hans, ele tentou o seu melhor para ligar o motor, mas não importava o que acontecesse, a coisa continuou a parar. 1000 pés tornaram-se 500 pés, e 500 pés tornaram-se 200 pés. O jovem príncipe podia ouvir a voz gritando de seu instrutor dando-lhe um comando enquanto tentava desesperadamente ligar o motor. Hans, ejete. Agora. No entanto, o príncipe alemão era muito teimoso para obedecer a esse comando e, quando seu avião estava caindo rapidamente do céu a 30 metros, ele conseguiu ligar o motor. Com um puxão feroz do joystick, Hans mal conseguiu puxar o avião a tempo, tanto que o fundo de sua aeronave derrapou nos galhos de uma árvore alta quando ele começou a recuperar altitude. O olhar no rosto do instrutor era como se ele tivesse visto um fantasma. O primeiro príncipe do império, orgulho e alegria do Kaiser, quase perdeu a vida, tudo porque se recusou a admitir a derrota em um duelo. Ele mal podia acreditar no que aquela criança tola estava pensando. No entanto, o fato era que ele estava mais uma vez no ar, com o único dano à sua aeronave sendo um arranhão na pintura. Um suspiro de alívio pôde ser ouvido pelo rádio, antes que uma voz infantil falasse. Ufa! Essa foi por pouco. Apesar de estar são e salvo, o instrutor olhou para a tentativa quase suicida de vitória do príncipe e suspirou pesadamente antes de expressar seus pensamentos em voz alta. Seu pai vai me matar. Essa observação fez com que Hans risse do microfone e, embora o instrutor não achasse engraçado, as próximas palavras do menino o aterrorizaram até a medula dos ossos. Você pode relaxar. Meu pai não vai te matar, mas minha mãe. Quem sabe até onde ela vai para proteger seu precioso bebê. Uma bela imagem apareceu no cérebro do instrutor enquanto ele continuava voando ao lado de Hans. Ele já teve a honra de ver a segunda Kaiserin pessoalmente. Ele tinha que admitir, apesar de Linde já ter dado à luz 5 filhos, ela era a mulher mais bonita que ele já tinha visto em sua vida. O lindo sorriso em seu rosto imaculado era o suficiente para fazer qualquer homem arriscar a morte certa, apenas por um vislumbre. No entanto, ele nunca poderia imaginar que por trás de uma beleza tão perfeita havia uma mente sádica que não hesitaria em se envolver na tortura mais brutal como um ato de vingança em nome de sua família. O próprio pensamento de tal coisa era praticamente uma heresia para um homem que figurativamente adorava Linde von Kufstein como se ela fosse a deusa do Império Alemão. Como tal, sua resposta estava longe do pavor que Hans esperava. Teme sua mãe. Você deve estar brincando. A Kaiserin é o anjo da guarda do Reich. Como ela pode ser tão sanguinária? No entanto, Hans apenas suspirou e balançou a cabeça antes de olhar para a cidade abaixo. Ele era o único neste mundo que percebeu quão aterrorizante sua mãe realmente era. Mesmo seu próprio pai não parecia entender o quão assustadora aquela mulher podia ser. Felizmente, sua mãe estava obsessivamente apaixonada por seu pai, ou então Hans só podia imaginar as consequências que o homem enfrentaria se Linde fosse do tipo ciumento. Por fim, ele decidiu não dizer nada, mas o príncipe pensou consigo mesmo em uma simples frase. Ignorância é uma benção. Tirania de Aço capítulo 891 interrogando os refugiados há algum tempo, os refugiados que fugiram do Império Japonês e, mais importante, de ira da Imperatriz Tamihiro, encontraram seu caminho para o Império Alemão, onde viveram uma vida tranquila e livre. Sob as ordens do Kaiser, eles deveriam ser tratados com bondade excepcional, e por causa disso muitos desses refugiados se apresentaram e ofereceram as informações que tinham sobre o Império Japonês e seus esforços de modernização. Esse chamado elemento conservador do Império Japonês era a antiga classe samurai, que se recusava a dobrar o joelho à nova dinastia imperial.
Foi só depois que entraram nas fronteiras do Reich que esses tradicionalistas compreenderam completamente a ameaça que a Alemanha representava para o Japão e porque sua mais nova imperatriz praticamente enlouqueceu em suas tentativas de competir com uma potência estrangeira do outro lado do mundo. Entre esses refugiados mais novos havia um homem que estivera intimamente envolvido com os projetos de construção naval do Japão. Por causa disso, ele agora foi sequestrado pela inteligência imperial alemã, que o interrogou sobre quais informações ele sabia. Esse homem se chamava Ogura Ayari e estava sentado dentro do quartel-general que pertencia à maior agência de espionagem do mundo com uma expressão bastante ansiosa no rosto. Foi só depois de vários minutos de silêncio que uma mulher loira particularmente bonita em seus 20 e poucos anos apareceu na sala. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo simples quando ela se sentou em frente ao armador japonês. Ao seu lado estava uma japonesa nativa que interpretou suas palavras perfeitamente. Senhor Ogura, meu nome é Catarina von Nufran, e é minha responsabilidade receber refugiados nas fronteiras do Reich. Devo informá-lo, não costumamos deixar estrangeiros entrarem em nosso país. E por isso você deve perceber que é sua mais estimada honra residir na pátria. Você não precisa se preocupar com sua família. Eles estão sendo levados para sua nova residência no que gostamos de chamar de Little Kyoto. Nesta comunidade, você encontrará muitos refugiados japoneses como você. No entanto, antes de deixá-lo ir, é meu dever descobrir algumas informações. Naturalmente, como alguém que escapou do continente japonês, você deve ter tido um certo grau de influência dentro do Império Japonês. É meu trabalho descobrir o que é isso. Então, se você não se importa, você poderia me explicar qual era sua ocupação em sua terra natal? Apesar do tom frio com que Catarina falava, bem como da expressão indiferente em seus olhos azul claros, Ogura achou bastante acessível e assim decidiu não esconder a informação que ele sabia. Levou alguns momentos para ele estar totalmente confortável o suficiente para falar, mas quando ele estava, ele não segurou nada. Eu era um construtor naval no principal estaleiro da Imperatriz. Era minha responsabilidade ajudar a dar vida aos projetos dela. Você tem que entender. Apenas alguns anos atrás estávamos fazendo navios de madeira, e a ideia de fazer um navio com casco de aço era simplesmente um sonho. Não era algo que alguém jamais pensou ser possível. No entanto, em poucos anos, a Imperatriz introduziu novos processos de fabricação de aço e novas ferramentas para o nosso comércio. Quando começamos a construir os chamados destroyers, mal sabíamos o que estávamos fazendo. O tempo que levamos para finalmente completar um único navio estava além das expectativas da Imperatriz e, por causa disso, ela ficou furiosa. Meu superior foi preso e nunca mais tive notícias dele. Depois disso, fui nomeado capataz do estaleiro e recebi uma grande pressão para construir esses navios em um cronograma apertado. Foi por causa disso que aprendi muito sobre não apenas os contratorpedeiros que estávamos construindo, mas os chamados navios de guerra que deveriam estar em produção enquanto falamos. Por sorte, consegui levar algumas cópias dessas plantas comigo. Por favor, não peço muito, nem sei muito além desses desenhos. Tudo o que peço é que eu e minha família vivamos uma vida simples nesta cidade magnífica. As plantas devem estar em uma das sacolas que você confiscou de mim quando entrei em suas fronteiras. Catarina acenou com a cabeça em compreensão ao ouvir isso e imediatamente tirou as plantas de que o homem havia falado. Embora ela não fosse uma construtora naval, até ela podia dizer que os projetos eram semelhantes aos das frotas atuais da Kriegsmarine. No entanto, Catarina tinha uma expressão confiante no rosto e não perguntou imediatamente sobre o quão capazes esses navios de guerra eram. Em vez disso, ela olhou para o homem em silêncio por vários momentos, fazendo com que ele se enchesse de grande desconforto. Eventualmente, ele fez a pergunta que estava mais presente em sua mente. Existe alguma coisa que você precisa da minha ajuda? Ao contrário de suas expectativas, Catarina não falou minimamente sobre os projetos dos navios. Em vez disso, ela instantaneamente fez uma pergunta que não tinha nada a ver com sua experiência como construtor naval. Diga-me,
Como você escapou de sua terra natal? Até onde sabemos, existem restrições rígidas em relação a viagens a bordo. Parece que a senhorita Itami está fazendo tudo ao seu alcance para manter pessoas como você sob seu controle. Eu conheço você. Deve ter se contrabandeado de alguma forma. Só quero saber os detalhes. Ogura moveu os olhos para frente e para trás com um olhar de culpa no rosto. Era evidente que ele havia pago um alto preço para deixar a ilha. Claro, Catarina nunca teria adivinhado por sua expressão que era algo que ela mesma não considerava importante. Assim, suas palavras a surpreenderam um pouco. Fui forçado a interagir com alguns contrabandistas da dinastia Ming. Embora fosse desonroso associar-me a tais criminosos, não tive escolha. Estávamos atrasados e temia que, se ficasse em minha terra natal, a imperatriz chame minha cabeça em seguida. Eu não poderia deixar minha família para trás neste mundo sozinha. Então eu trouxe vergonha para mim e minha família. No entanto, estamos vivos e seguros, e isso é o que realmente importa. A sobrancelha de Catarina ergueu-se ligeiramente ao ouvir isso. Naturalmente, depois de interagir com tantos refugiados do Japão, ela estava ciente do que o conceito de honra significava para eles. Pelo menos até certo ponto. No entanto, pelos olhares no rosto deste homem, ele estava realmente culpado pelo que havia feito. Não que isso tivesse alguma importância para o agente veterano. Em vez disso, ela rapidamente fez a próxima pergunta em sua mente. É possível para você entrar em contato com esses contrabandistas? Se eu lhe desse os meios para isso, você poderia marcar um encontro para mim? Ao ouvir isso, Ogura parecia um pouco chocado, mas depois de vários momentos de contemplação, ele acenou com a cabeça 3 vezes antes de responder. Não é impossível. Embora eu deva avisá-lo, minha terra natal se tornou incrivelmente paranoica, e os estrangeiros devem ser vistos com suspeita. Se você está pensando em se infiltrar no Império, eu não recomendaria. Tal coisa só resultaria em certa morte. Um leve sorriso se formou nos lábios de Catarina quando ela rejeitou o conselho do construtor naval antes de se levantar de seu assento. A resposta dela foi uma que ele não esperava. Toda a morte é certa. Agradeço sua cooperação. Nos próximos dias, enviarei alguém à sua nova residência que obterá as informações adequadas sobre esses contrabandistas Ming. Quanto à segurança de sua família, você pode ter certeza, tanto tempo como você mora dentro das fronteiras do Reich, nenhum mal lhe acontecerá. Com isso dito, o interrogado federal deixou o homem sozinho dentro da sala, onde ela rapidamente relatou as informações que recebeu, juntamente com as plantas diretamente ao vice-diretor de inteligência imperial. Emma estava sentada em seu escritório quando o agente de rabo de cavalo entrou na sala. Ela tinha um cigarro aceso em uma mão e uma caneca de café preto na outra. Podia-se dizer pelas bolsas sob seus olhos que ela estava sofrendo de excesso de trabalho, mas o que mais havia de novo? Com um tom um pouco nervoso, como se tivesse consumido muita cafeína, a mulher repreendeu seu subordinado por invadir seus aposentos. O que é isso? É melhor que isso seja importante. A agente loira inclinou a cabeça em respeito antes de responder à pergunta de seu superior. Encontrei uma maneira de me infiltrar no continente japonês. Um dos refugiados recentes parece ter um método confiável de contrabandear nosso povo para o Japão. A vice-diretora deu uma longa tragada no cigarro antes de exalar profundamente. Ao fazer isso, uma grande nuvem de fumaça apareceu dentro do escritório. Foi só depois que ela engoliu a fumaça em sua garganta com um pouco de café que ela respondeu à declaração de seu subordinado de uma maneira um tanto grosseira. Isso é tudo? A agente de rabo de cavalo acenou com a cabeça em silêncio, mas antes que pudesse dar uma resposta, Emma latiu para ela. Então volte ao trabalho. Depois de dizer isso, a mulher saiu, deixando a vice-diretora sozinha, com as plantas copiadas em sua mesa. Embora ela não fosse uma engenheira naval, ela tinha um profundo sentimento de preocupação em seus olhos ao ver como esses navios eram semelhantes aos atualmente empregados pela Kriegsmarine. Ao dar outra tragada no cigarro, Emma expressou seu lamento em voz alta.
Parece que esta guerra vai ser sangrenta. Tirania de Aço capítulo 892. Visitando um velho amigo, Berengário estava sentado no castelo de Marienburg com um largo sorriso no rosto. O homem à sua frente não era outro senão um velho amigo, uma que ele não via há algum tempo. Seiva de carte de uma xícara de chá, enquanto sua esposa Marta estava sentada ao lado dele. Já não havia um olhar de desgosto ou desdém em seu rosto enquanto ela olhava para seu marido muito mais velho. Nem havia malícia em seus olhos. Em vez disso, parecia haver um profundo senso de confiança e lealdade. Tanto que até Berengário ficou surpreso. No colo da mulher estava um menino pequeno, o primeiro dos filhos de Eckhard a nascer homem. Embora o marechal de campo aposentado tivesse várias filhas nos últimos anos, esse era realmente seu primeiro filho. Eckhard fitou os olhos incompatíveis de Berengar enquanto tomava um gole de café antes de fazer um comentário sobre a aparência peculiar do homem. Então os rumores são verdadeiros. O Senhor abençoou você com o dom da visão. Depois de todos esses anos, eu honestamente pensei que você teria um olho só até o túmulo. É uma pena que a cicatriz não tenha sido curada. Marta imediatamente discordou de seu marido de maneira brincalhona ao comentar sobre a aparência única de Berengário. Eu não sei sobre isso. Eu gosto bastante da cicatriz, dá personalidade a ele. Se alguma coisa, aumenta sua beleza. Eckhard apenas zombou quando ouviu isso antes de lançar um olhar severo para seu Kaiser. Você sempre teve uma incrível habilidade de enfeitiçar as mulheres. Então me diga, meu Kaiser, o que esse velho rei pode fazer por você? Berengar limitou-se a rir ao ouvir estas palavras. Ele balançou a cabeça levemente enquanto tomava um gole de sua xícara de café antes de responder à pergunta do homem. Vou fazer um tour pelo meu império, para ver quanto progresso foi feito nos últimos anos. Pensar que até a Prússia agora tem eletricidade, é realmente um milagre. Tudo graças à tenacidade de ao povo alemão que conquistamos tanto ao longo dos anos. Em resposta a isso, Eckhard ergueu a sobrancelha enquanto tomava outro gole de café. Ele foi talvez um dos poucos homens no planeta que ousou questionar as palavras do Kaiser, muito menos ser informal com ele. Ah, e mesmo. Foi a tenacidade do povo alemão que nos trouxe até aqui. Tem certeza de que não está se vendendo deliberadamente a descoberto? Você não precisa fazer o papel de um santo comigo. O fato de você ter alterado seu brasão para incluir um par de auréolas sobre as cabeças da águia é prova suficiente de que você não é tão humilde quanto se apresenta. Marta olhou para o marido em choque, embora soubesse que os dois homens se davam bem no passado. Fazia anos que não se viam, e ser tão rude com o Kaiser era simplesmente intolerável. Ela imediatamente abaixou a cabeça e pediu desculpas em nome do marido. Meu Kaiser, por favor, perdoe meu tolo marido por suas palavras. Ele não quis ofender. A expressão preocupada no belo rosto da mulher fez com que Eckhard e Berengar caísse na gargalhada ao mesmo tempo. Quando eles fizeram isso, ela instantaneamente ficou confusa até que Berengário comentou sobre toda a situação. Seu velho bastardo. Você já tem um pé na cova, e ainda assim você se atreve a provocar sua esposa de tal maneira. Desde quando você se tornou tão brincalhão? Em resposta a isso, Eckhard estreitou os olhos em uma tentativa fingida de fúria antes de responder às palavras de seu Kaiser. Seu babaca. Não fale com os mais velhos dessa maneira. Eu quero que você saiba com os avanços da medicina que eu posso muito bem viver até os 100 anos. Como você ousa dizer que eu tenho um pé na cova quando estou não tenho nem 60? Foi nesse ponto que Marta simplesmente desistiu e suspirou pesadamente. Ela podia dizer pelo tom nas vozes dos dois homens, eles não estavam nem um pouco zangados um com o outro. Ela decidiu sentar-se calmamente e esperar que a conversa terminasse. Depois dessa última observação, Eckhard perguntou rapidamente sobre a última viagem de Berengário pelo Reich. Então, como vai a sua viagem? Se você já chegou a Prússia, então suponho que você já tenha passado pela Baviera e pela Saxônia. Ou você pulou esses dois reinos e veio direto para mim? Berengar balançou a cabeça ao ouvir isso antes de responder a pergunta de Eckhard com um sorriso satisfeito no rosto.
Eu passei por eles. Dieter está indo bem, embora eu não ache que ele ainda esteja ciente do que sua filha mais nova está fazendo. Tal resposta invocou uma sensação de suspeita nos olhos de Ricardo, que se estreitaram de curiosidade quando ele fez a pergunta que imediatamente veio à mente. Ah, realmente? Diga, o que a pequena Anne está fazendo? A última vez que eu vi, ela se juntou à Academia de Guerra Aérea. Por que você está tão interessado no que a princesa da Baviera faz em seu tempo livre? Em resposta a isso, Berengário apenas riu levemente antes de dar sua resposta. Porque ela está seduzindo meu filho. Devo dizer, pelo que Lindy conseguiu coletar sobre a garota, ela certamente é uma opção melhor para Hans do que Ingrid. Ekar não sabia que Hans estava estudando na Academia de Guerra Aérea em sua tenra idade e rapidamente interrogou Berengário sobre o que ele queria dizer com essas palavras. Como isso é possível? Seu filho deve ter apenas 12 anos. Como ele tem contato com a princesa da Baviera? Agora foi a vez de Berengário erguer a sobrancelha ao ouvir isso. Havia uma pitada de choque em seu rosto quando ele começou a interrogar Ricardo. Você não sabe? Hans é o maior gênio da história do Reich. Aos 10 anos, ele se formou no colegial e agora está frequentando a Academia de Guerra Aérea, onde está se formando em engenharia aeroespacial. Aquele meu filho já está na metade de sua educação e é um piloto certificado. Depois de obter seu diploma, ele embarcará para a Luftwaffe, onde pilotará um Ta-152 em combate contra o Império Japonês. Esta notícia chocou não só Eckhard, mas também Marta. O rei da Prússia rapidamente deduziu que o príncipe austríaco havia conhecido a princesa da Baviera na Academia de Guerra Aérea e, ao fazê-lo, iniciou um relacionamento com a garota. Depois de perceber isso, ele mudou a conversa para algo mais terrível. Sobre o Império Japonês. Até onde você acha que eles serão capazes de progredir quando a guerra começar? Berengário pensou nisso por vários momentos antes de declarar sua percepção da força do Império Japonês. Neste momento, eles ainda estão anos atrás de nós. Embora tenham entrado na era da indústria, ainda carecem totalmente de eletricidade. Pelo menos em um nível social. Do meu entendimento, eles têm um conhecimento básico de baterias e podem até alimentar alguns dispositivos eletrônicos em seus navios de guerra. No entanto, sua terra natal é terrivelmente carente de usinas de energia. Honestamente, parece que a Imperatriz Tami optou por colocar todos os seus esforços na produção militar. Se este for o caso, então dentro dos próximos 2 a 3 anos, podemos esperar um número limitado de navios de guerra que estão tecnologicamente no mesmo nível de nossas frotas atuais, se não ligeiramente superiores. No entanto, isso não é uma preocupação. Já iniciei o desenvolvimento de novos navios de guerra que utilizam nossos maiores recursos tecnológicos para substituir nossas escoltas existentes. Quanto aos navios de guerra, cruzadores de batalha e destroyers que colocamos em produção nos últimos anos, enviarei esses navios de guerra obsoletos para combater a marinha japonesa com números superiores. Enquanto as dezenas de destroyers que construímos protegerão a frota mercante. Portanto, no que diz respeito a um conflito naval, podemos vencer facilmente pelo grande volume de números. No entanto, o que me preocupa é que Tami provavelmente começará muito em breve a produção de aviões, se já não o fez. Obviamente, eles não serão tão capazes quanto nossos Ta-152S, mas temo que a mulher teimosa possa se concentrar na quantidade em vez da qualidade, especialmente se estiver o fazendo-os de madeira. Se fosse esse o caso, ela poderia ter capacidades de produção superiores às que temos. Se ela for capaz de produzir várias dúzias de seus aviões de guerra, para cada um que pudermos produzir, isso poderá causar um problema sério. Embora não esteja muito preocupado, investi uma quantia substancial de dinheiro e esforço para criar uma geração inteira de cientistas e engenheiros. Suas realizações até agora me surpreenderam. Tenho certeza de que eles produzirão algo para combater esse potencial volume esmagador de aeronaves muito em breve. Eckhart apenas estreitou os olhos e acenou com a cabeça ao ouvir isso antes de responder. Eu certamente espero que sim.
Tirania de Aço capítulo 893. Fugindo da Geórgia, a invasão da Horda Dourada foi tão rápida quanto mortal. Apenas 3 meses se passaram desde que a grande calamidade começou, e ainda assim, mais da metade do reino da Geórgia havia sido saqueada ou arrasada. Embora a Geórgia dependesse do Império Bizantino para sua proteção, seus aliados ainda precisavam mobilizar uma força adequada para retaliar o Cavaleiro Furioso. Atualmente, dentro da cidade de Poti, um comerciante alemão chamado Berndt Bentsinger estava entre a multidão de cidadãos georgianos que tentavam fugir da carnificina da invasão turco-mongol para terras mais seguras e prósperas. Sob o comando do rei Bessarion Bagrationi, todo homem e menino capaz de portar armas foi recrutado para seu exército na vã esperança de derrotar os invasores inimigos. No entanto, as mulheres, crianças e idosos eram livres para fugir do reino, e por causa disso, qualquer um que tivesse algum dinheiro economizado estava fretando navios para navegar para o Império Bizantino na esperança de que lhes fosse permitido o status de refugiado. Aqueles que permaneceriam dentro da cidade eram os pobres e destituídos. Berndt Bentsinger veio para a Geórgia com 2 propósitos em mente. A primeira foi vender uma carga de armas e armaduras para o exército georgiano. A segunda era levar o maior número possível de refugiados para Constantinopla em sua jornada de volta ao Reich. Para um homem que possuía um navio de carga da classe Dominion II, uma única viagem de ida e volta era um negócio extremamente próspero. Sua tripulação estava ocupada descarregando as armas quando um homem se encontrou com um oficial do exército do rei Bessarion, que transferiu o pagamento para o navio. Os 2 homens estavam no meio da assinatura da transação quando Berndt perguntou sobre o esforço de guerra em andamento. Ouvi dizer que a metade oriental do seu reino caiu. Isso é verdade? Os lábios do oficial se curvaram em uma carranca enquanto ele silenciosamente acenava com a cabeça enquanto assinava seu nome no contrato. Enquanto ele olhava para os refugiados que estavam sendo levados a bordo do navio, ele suspirou pesadamente antes de dar ao homem uma explicação adequada. O leste caiu, mais precisamente para dizer que foi completamente arrasado. Qualquer um e todos que viviam lá antes desta invasão estão mortos ou escravizados. Embora tenhamos conseguido deter o avanço do inimigo, pagamos um preço severo. Você não tem ideia do quanto essas armas significam para nós. Com as armas e munições que você nos forneceu, talvez possamos conter a maré da Horda Dourada até que nossos aliados cheguem. No entanto, o rei Bessarion já desistiu de recuperar a metade oriental do reino. Berndt apenas sorriu e acenou com a cabeça. Não havia como esse oficial alemão insignificante saber quanto lucro estava lucrando com esse negócio de armas. O Império Alemão rapidamente ganhou destaque no espaço de uma década e, nesse período, eles desenvolveram novas armas e substituíram as antigas várias vezes. Por causa disso, eles tinham depósitos inteiros dedicados ao armazenamento de armas antigas que costumavam usar para equipar nações aliadas. No entanto, com a derrota do mundo católico e sua sujeição ao Império Alemão, essas nações agora enfrentavam fortes restrições às capacidades militares e, por causa disso, havia muitos desses velhos mosquetes e canhões de carregamento de boca em armazenamento para os alemães para vender. Assim, num golpe de gênio, o Kaiser decidiu vender grandes quantidades dessas armas maciçamente obsoletas em leilões para comerciantes privados que pretendiam vendê-las para regiões nas quais o Estado alemão não tinha grandes interesses diplomáticos. Cenário para os comerciantes privados de armas e o governo alemão. Berndt havia servido no exército real austríaco como oficial. Então ele estava totalmente familiarizado com essas armas e preferia vendê-las para estados como a Geórgia, que atualmente se encontravam envolvidos em uma guerra maciça. Esta foi a ajuda mais militar que a Alemanha forneceu ao reino da Geórgia, e nem foi o próprio Kaiser quem o fez. Depois de verificar se as armas estavam em condições de uso, o oficial acenou com a cabeça e carimbou sua aprovação no documento enquanto seus homens carregavam os caixotes para os campos de treinamento, onde começaram a instruir os recrutas camponeses rapidamente no uso dessas armas. Novas armas. Depois de fazer isso,
Ele falou em tom severo, mas podia-se ver um brilho de esperança em seus olhos quando ele disse as seguintes palavras: Estou ansioso para vê-lo novamente. Deus sabe que precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Um sorriso surgiu nos lábios de Bernadette quando ele acenou com a cabeça e inclinou o chapéu para o oficial. Claro, vou navegar para o Reich enquanto falamos. Farei uma breve parada em Constantinopla para deixar esses refugiados antes de retornar à pátria. Assim que chegar a Trieste, tenho uma tripulação de homens esperando para carregar o próximo carregamento. A bordo do navio. Espero que seu exército possa aguentar o tempo suficiente para minha próxima chegada. O oficial georgiano acenou com a cabeça em silêncio antes de partir. Não havia mais nada a dizer entre os dois homens, e assim Bernadette se aproximou da área de atracação de seu navio e falou em um megafone para que todos pudessem ouvi-lo. Só temos espaço para 1.600 pessoas a bordo deste navio. Todos os 1.600 lugares serão determinados pelo maior lance. Então, dê-me as suas ofertas. A crueldade da declaração do homem foi inesperada. Embora transportar 1.600 pessoas a bordo de um único navio fosse inédito fora do Império Alemão, ainda não era suficiente para diminuir o número de pessoas reunidas no porto tentando fretar sua saída de seu reino em queda. Para aqueles que sabiam que não podiam pagar esse preço, eles só podiam ir para outro lugar e esperar fretar um navio muito menor como um caravel para fugir das fronteiras em ruínas da Geórgia. Não era apenas Poti onde existia tal visão. De fato, todas as cidades portuárias do reino da Geórgia compartilharam cenas semelhantes de pânico. Felizmente, Bernadette não era o único comerciante alemão a fazer negócios na região e, por causa disso, vários navios de carga da classe Dominion II navegavam pelo Mar Negro, levando regularmente refugiados ao Império Bizantino por um preço exorbitante. No entanto, não importa quantos navios entrassem e saíssem dos portos da Geórgia, nunca seria suficiente para transportar os milhões de mulheres e crianças que procuravam fugir de ira da Horda Dourada. Assim, se as forças de Bessarion não pudessem resistir à ameaça dos invasores estrangeiros, mesmo a metade ocidental de seu país sangraria miseravelmente nos próximos dias. Enquanto o pânico se espalhou pela metade ocidental do reino da Geórgia, o leste caiu para a Horda Dourada e, como o oficial do porto de Poti havia dito, todos os seres vivos foram mortos miseravelmente ou escravizados por seus novos mestres mongóis. A princesa Corigin montou a cavalo e contemplou os destroços em chamas de outra cidade georgiana, cujo nome logo se perderia na história. Pilhas de cadáveres cobriam as ruas, e os campos queimavam ao fundo. Mas não era essa aura de morte que preocupava a jovem. Em vez disso, seus olhos se voltaram para o oeste, em direção ao Mar Negro, onde ela sabia que o inimigo havia se entrincheirado. A beleza selvagem só conseguiu soltar um suspiro de depressão enquanto expressava seus pensamentos em voz alta. Já se passaram 3 meses. Parece que estamos fadados ao fracasso. Apesar dos aplausos da vitória entre seus homens, que tinham acabado de triunfar sobre mais forças de Bessarion, Origin parecia bastante preocupado com o ritmo que eles haviam alcançado. Apesar de ter 100.000 cavaleiros nas costas de seu irmão, eles passaram 3 longos meses conquistando a metade oriental do reino da Geórgia e nem sequer pisaram nas terras do Império Bizantino. Pelo que os espíritos lhe contaram, ela tinha um ano antes que os alemães voltassem sua atenção para o Cáucaso e, quando o fizessem, não haveria esperança de sobrevivência para a Horda Dourada. Ela não sabia exatamente que poder o exército alemão possuía, mas em seu coração a princesa turco-mongol podia sentir o medo que os espíritos continham. Desde o dia em que seu irmão expressou sua intenção de marchar para o sul, ela foi dominada por uma sensação de ansiedade constante que crescia a cada dia que passava. Assim, apesar de seus avanços sem esforço, ela temia pelo pior. No entanto, ela não podia contar ao irmão, pois ele não se importava mais com seus conselhos sobre o assunto. Tudo o que ela podia fazer era testemunhar o que estava por vir. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.